Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Começamos já esta mensagem falando para você o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho fé. Mas que fé é essa que você está confessando ter? Vamos ver o que acontece em Mateus 14, versículo 22 ao 31, logo após a primeira multiplicação dos pães pelo Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. Eu vou já abrir aqui um parêntese, e lá no início, o versículo 22. E logo ordenou. O Senhor Jesus, ele não pediu, ele não deu uma sugestão. Ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Entendemos aqui que quando o Senhor nos ordena, nós temos a primeira coisa a fazer, é atender. Seguir a ordem do Mestre. E vejam que o Senhor Jesus subiu o monte para orar. Se nós analisarmos aqui, vamos saber que isso aconteceu pela manhã. O barco, nessa altura, já estava dentro do mar, revolto, o mar agitado, açoitado pelas ondas. Eles ficaram a parte da manhã, ficaram toda a tarde, e só a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, o Senhor Jesus dirigiu-se a eles andando por cima do mar. Olha o período que eles ficaram dentro do mar, passando uma intensa dificuldade. Versículo 25, 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Temos algumas considerações a fazer a respeito dessa passagem, conforme ministra o Espírito Santo de Deus. O plano de Jesus era colocar Pedro em uma situação difícil para ensiná-lo sobre a fé. A situação difícil começa com um vento contrário, estando o barco no meio do mar. A dificuldade começa logo pela manhã. À tarde, se estende até as 3 da madrugada. Nesse longo período, o Senhor estava orando no monte e Pedro e seus amigos estavam curtindo as águas agitadas e o vento contrário. Jesus foi até eles na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, andando por cima da água. E os discípulos não o reconheceram, talvez devido à escuridão, e gritaram com medo, chegando a pensar tratar-se de um fantasma. O Senhor Jesus ainda se anunciou
Ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro responde: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Não reconheceu o Senhor Jesus em meio à escuridão pode até ser normal, mas não reconhecer a voz do Mestre. Lembre que no começo nós falamos sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pedro, ele tendo fé, desceu do barco e fez a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Andou sobre as águas. Olha só, olha o que a fé faz. Olha só o que a fé faz. Ele fez as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Caminhou sobre as águas. Mas, ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E Jesus o segurou pela mão. Preste atenção. Quando ele gritou: Senhor, salva-me! O Senhor estendeu a mão para ele. Imagina a distância que ele estava do Senhor Jesus. Bastou o Senhor Jesus estender a mão e disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, é isso que o Espírito diz à igreja neste momento. Nunca duvide quando o Senhor te ordenar a fazer algo. Tudo que vem de Deus é bom. Você pode encher o peito e dizer: não, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Mas muitas vezes, quando a dificuldade chega, como chegou para Pedro, e olha que demorou, não foi num instante. Eles estavam pela manhã e lá pela manhã o Senhor Jesus ordenou que eles entrassem no barco. E veio um vento contrário, conjecturando na palavra. Quem ordenou ao vento que ficasse agitado? Quem ordenou ao mar que ficasse bravio? Quem preparou tudo para testar, para mostrar a Pedro que nós temos que ter fé? A mesma fé que Pedro teve. Porque ele, lembre-se, ele caminhou sobre o mar, mas ele sentiu medo quando viu a agitação. Isso é o que nós não devemos fazer. Quando nós estamos no barco, quando começa a vir aquelas ondas já agitadas, quando o vento começa a ficar bravio, quando a tua dificuldade aumenta, é porque Deus está mostrando para você e dizendo: eu estou contigo, segura aqui, olha a minha mão aqui. Não recue, não duvide, de maneira nenhuma. Seja firmado na rocha. Não pense nunca em voltar. Eu até escutei hoje pela manhã, alguém disse assim: se você estiver no fundo do poço, não continue cavando. Olhe para o alto, que é de onde vem teu socorro. Se você está caminhando no deserto, não pare. Continue, porque o teu deserto tem fim. Pode ter certeza absoluta. A tua fé vai fazer com que você seja vitorioso. Agir a fé, pode ter certeza, não é para qualquer pessoa. Quando Deus te põe em um deserto, em um mar revolto, e te diz: vai, nunca duvide, Ele está contigo. Não deixe a dificuldade, por maior que seja, abalar a tua fé. Pode ter certeza, meu amado, minha amada, a tua fé vai te fazer voar como a águia. Glória a Deus. Não duvide. Deus te ordenou? Vá. Faça. Haja a sua fé. Até a palavra do Senhor nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte: sai-te daqui e lança-te ao mar. Sem duvidar. Porque quando nós duvidamos, não estamos duvidando de nós mesmos, mas estamos duvidando da palavra do Senhor. E lembre-se, a palavra dele é sim, sim, não, não. O que proceder disso, pode ter certeza, não vem dele, e sim do maligno. Glória a Deus.
haja a sua fé. Vença, porque você consegue. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.